Sextou, minha gente! O Gazeta Esportiva tá no ar com muito futebol e rock and roll também para agitar esta sexta-feira. A Michele tá de folga hoje, mas segunda-feira ela reassume o comando aqui da nave. Comigo no estúdio estão Alexandre Silvestre, olha só, ele estava ontem aqui também, hoje também está conosco, e o nosso querido Marcelo Bassege, que a partir da meia-noite estará de férias, merecidamente. Tudo bem, gente, com vocês? Tudo bem, Marina? Vamos falar muito de São Paulo, vamos falar muito de futebol, da rodada do final de semana também, não é isso? Bom, claro, Libertadores da América aí num grande jogo também. Tamo junto, tamo junto. É isso, gente. Ó, hoje a gente vai falar muito da vitória do São Paulo de ontem lá no estádio do Morumbi, mais um passo do Tricolor rumo a essa tranquilidade no Brasileirão, já que o Tricolor já tem vaga garantida para a Libertadores do ano que vem. Ó, o Zé aí, ó, já tá em frente ali o CCT da Barra Funda, onde o São Paulo não treinou hoje porque teve folga, não é isso, né, Zé? Daqui a pouco a gente volta com ele por lá. Tem ainda a preparação do Palmeiras para encarar o Atlético Paranaense amanhã. No Corinthians, você vai conferir um levantamento dos artilheiros do clube na temporada. Claro que a gente vai falar também dos Jogos Pan-Americanos e final da Copa Libertadores. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois dessas dicas. Estamos de volta agora para falar sobre Pan-Americano. Domingo é o último dia de Pan lá em Santiago. O Brasil continua dando show com medalhas de ouro na vela, com a Martine Grael e a Carrena Kunze, e também no atletismo, com o Renan Galina, além de várias outras. Bora dar uma olhada então na classificação geral. O Brasil é o segundo colocado no ranking com 52 medalhas de ouro, 58 de prata e 48 de bronze. A liderança segue nas mãos dos Estados Unidos, que tem 93 de ouro, 58 de prata e 69 de bronze. O terceiro lugar tem o Canadá, seguido de perto pelo México. A quinta posição é ocupada por Cuba. Querem comentar rapidamente aí, gente, sobre a questão do Pan-Americano? Eu gostaria de só comentar a questão da geopolítica no esporte, né? Porque Cuba sempre foi uma grande potência olímpica. Verdade. E depois da queda da cortina de ferro, perdeu totalmente a força, tanto que o Brasil ficava atrás de Cuba direto nessas competições e Cuba está lá ocupando apenas a quinta colocação. Mas o Brasil também evoluiu, vamos falar a verdade, né? Sim. Exatamente. Também teve esse outro lado da história. Exato, e na segunda, claro, a gente traz aqui como ficou a classificação geral depois da finalização do Pan-Americano. Agora, então, a gente volta a falar de futebol e o papo, é claro, é Brasileirão. Os times paulistas se distanciaram um pouco daquela parte de baixo da tabela. Vamos dar uma olhadinha na enquete de hoje. Após a rodada da semana, Corinthians e Santos estão livres do rebaixamento? Aí você vota lá no www.gazetesportiva.com e vota só o Corinthians, só o Santos, ambos, né, os dois, ou nenhum dos dois. Você entra lá e, claro, deixa seu voto. Você também pode comentar no nosso no YouTube, né, youtube.com/Gazeta Esportiva, que a gente sempre lê as mensagens. Às vezes a gente não consegue, né, falar tudo aqui, mas a gente sempre está vendo, ouvindo vocês. Quero saber, Marcelo Bassege, aí, São Paulo e Santos já estão... Opa, São Paulo não, gente. Corinthians São Paulo venceu ontem, tô pensando mas no matematicamente o São Paulo também entra Olha, na mas já conta. tá mais de férias, matematicamente todos ainda têm chance de ser rebaixados, mas eu acho que o Corinthians moralmente tá melhor agora, tá um time mais organizado, tem conseguido alguns resultados importantes. É verdade, o desempenho ainda não é aquele que todo torcedor corintiano gostaria de ver, mas o Corinthians ele começa a passar para todo mundo que está acompanhando o time de que aquela luta contra o rebaixamento parece fazer parte do passado. O Corinthians, para mim, já se livrou. Mesmo que não matematicamente, o Corinthians está fora dessa situação, na minha visão. O Santos ainda não, porém a caminho. Vem evoluindo, e acredito que o Santos vá se safar também. Bora ver então, né? Temos aí algumas rodadas pela frente. E ontem o São Paulo foi o último grande paulista a entrar em campo na semana e não decepcionou. Vamos dar uma olhadinha na vitória tricolor. Que o São Paulo jogando em casa é diferente, e isso o torcedor são paulino já sabe, né? Quanto hoje? 4-0 Tricolor! Dos 39 pontos até então conquistados pelo time no Campeonato Brasileiro desse ano, 32, veja só você, 32
tinham sido garantidos aí, ó, no Morumbi. Nosso time tem trabalhado bastante, não fomos infelizes lá no Allianz, mas fizemos uma partida muito boa lá contra o Atlético Paranaense, competimos, foi um ponto muito importante. Com o Pablo Maia, o Alisson, o Nestor, o Rato e o Rames no meio de campo e só o David no comando de ataque diante do Cruzeiro, o São Paulo criou oportunidades, no plural, para fazer o 1-0. O tricolor até chegou a abrir o placar com o Alisson, mas o gol foi invalidado pelo VAR, que pegou uma posição de impedimento, meu amigo, minha amiga, pra lá de polêmica do camisa 25. É o que eu disse na saída do campo, né? O VAR ele tá ali para contribuir. Tomara que eles consigam, né? Fazer com que eles tenham mais a certeza, né, de lances assim para não complicar, porque pode ser que complique daqui a pouco, né? Jogos mais importantes. A resposta do Cruzeiro veio já no segundo tempo. Tanto o William quanto o Jussa tiveram a chance para o time mineiro, mas o Rafael fez 2 defesaças com D maiúsculo e salvou o São Paulo. O travessão também apareceu no meio do caminho do Cruzeiro no Morumbi. E como quem não faz, toma, o Luciano, que tinha entrado justamente na segunda etapa, aproveitou o cruzamento do Alisson e deu a vitória ao tricolor. 1-0 e comemoração tímida do camisa 10. É um jogador que para mim é titular da equipe. Eu não preciso iniciar a partida para que o jogador tenha uma titularidade. Eu não preciso reafirmar isso aí todos os dias, porque o Luciano entende o que eu penso e o que eu vejo em relação a ele. Com esse resultado aqui no Morumbi, o São Paulo chegou aos 42 pontos no Campeonato Brasileiro e se afastou mais um pouquinho da zona do rebaixamento. Nós temos por obrigação de levarmos o São Paulo a uma posição um pouco melhor do que estamos nesse instante. Esse é o trabalho. Por isso que nós, em momento nenhum, nós falamos em briga por rebaixamento. Mas, acima de tudo, nós lutamos para que possamos, ao final da competição, estarmos numa posição um pouco melhor. É isso aí. Voltamos, então, aqui. Quero saber de vocês. Esse 1-0 aí, convenceu ou foi mais uma sortezinha ali do Luciano naquela cabeçada? Não, foi competência do Luciano que saiu do banco para decidir. Foi um ótimo resultado, que dá aquela aliviada para o São Paulino, né, Marcelo? De vez, para mim, não corre mais nenhum risco, apesar da matemática ainda colocar o São Paulo com mínimas chances, né, de queda, mas agora já foi. Mas o desempenho do São Paulo não foi legal, não. Não gostei do jogo, não gostei do jogo pelo ponto de vista do São Paulo, né? O Cruzeiro foi melhor, teve as melhores chances e o São Paulo achou um golzinho lá no final da partida com o Luciano. Não gostei do desempenho, mais uma vez o São Paulo deixou a desejar. E mais uma vez a espetacular torcida tricolor, a torcida que conduz, encheu, para não dizer lotou, a Casa Sacrossanta. Mais de 50 mil pessoas, um negócio maravilhoso. Depois do time tomar uma goleada de 5-0 do Palmeiras. Eu não me canso de falar, nunca na história, nunca na história gloriosa do São Paulo, nem nos tempos de ouro. Você pode puxar aí anos 70, quando o São Paulo ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro, anos 40 com Leônidas da Silva, anos 80 os Menudos, depois Mestre Tele Santana, depois o pessoal do Muricy Ramalho, o Libertador. Pode escolher o período. O São Paulino nunca foi tão... fiel. Eu não queria usar esse termo, né? Porque não é mais com o Corinthians, cara. Engajado! Nunca foi tão engajado em frequentar as arquibancadas do gigante de concreto. Parabéns, torcida do São Paulo. Não, eu concordo também, não gostei do desempenho do São Paulo. Aliás, o São Paulo, embora tenha tido resultados importantes até desde o título da Copa do Brasil, venceu o Corinthians, venceu o Coritiba, ganhou do Grêmio com autoridade por 3-0 e ontem conseguiu também bater o Cruzeiro. O São Paulo não vem apresentando um futebol, o mesmo futebol que ele apresentou nas fases decisivas da Copa do Brasil, né? E eu acho que o técnico Dorival Júnior, ele precisa encontrar rapidamente um jeito de fazer com que esse time desempenhe o que um dia já desempenhou. É verdade, não tem Caleri, não tem Lucas Moura, isso influencia diretamente
no patamar da equipe de uma maneira geral, mas o São Paulo vem pecando, vem atuando muito aquém das expectativas. Ontem o resultado natural seria a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu vários gols, dominou o São Paulo, sobretudo no segundo tempo. O tricolor ficou bastante encurralado ali nos primeiros minutos da etapa complementar. Principalmente. Mas foi assim também no jogo do primeiro turno lá em Belo Horizonte. O São Paulo dominou, o Cruzeiro criou e não conseguiu vencer. Dessa vez foi o contrário, o Cruzeiro dominou e quem venceu foi o São Paulo. Então eu acho que a situação tá... Cruzeiro e São Paulo estão kits, vamos dizer assim, e o São Paulo cada vez mais perto de se livrar de vez do risco de rebaixamento. São 45 pontos, né? A meta estabelecida pela maioria dos clubes é a nota de corte, né? Vamos dizer assim. O São Paulo está com 42, mais uma vitória consegue atingir a meta e aí respirar mais aliviado, embora o treinador do São Paulo garanta que essa não é a meta do São Paulo. O São Paulo quer chegar o mais alto possível na tabela e terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade. Respirar aliviado, para mim, já está respirando com essa pontuação. É questão de somar esses não pontos cai, que não cai. vai Só somar. uma catástrofe. Exatamente. Né? Agora, vamos falar um pouquinho do gol anulado do São Paulo, de novo por um pelo. Do Alisson ali no primeiro tempo, né? Porque é aquela história. A imagem do VAR brasileiro é um lixo. A imagem é distorcida. O humano opera. E eu não estou dizendo que o humano que opera vai ter má índole ou não, mas é um frame para lá, um frame para cá, você determina por uma pelanca de cotovelo um impedimento. Ali tá claro que o jogador não tem vantagem nenhuma na jogada. E a gente tem que levar sempre em consideração o espírito da regra, porque é por isso que existem muitas regras específicas do futebol, e a do impedimento é uma das mais inteligentes. Quem diz que tem que acabar com o impedimento está falando bobagem, porque é o impedimento que traz o espaço para o jogo de futebol, que faz a movimentação da defesa, do ataque, porque senão vai virar um bololô na área de atacante infernizando a vida do goleiro. Atacante na banheira. Né? Na banheira, que nem pelada. O tiozão gordão fica lá na frente do goleiro atrapalhando. Gente, eu não me convenci até agora com a imagem. Ó, eu vou falar o que eu acho. A minha impressão é de que o Alisson realmente estava um pouco à frente. O pé dele tá à frente da linha do ombro ou da linha do quadril do jogador do Cruzeiro. Mas nessa parada da imagem, que é na hora do toque de cabeça, né? Sim, que é o que determina. Mas quem disse que a bola toca exatamente nesse momento, Marcelo? O problema é que a tecnologia, ainda mais aqui com essa imagem, com as linhas que eles traçam, ela não é 100%, para mim pelo menos, ela não passa 100% de certeza. Agora, pode ficar tranquilo, você pode não ser São Paulino aí, você que nos acompanha aí de casa, mas isso já aconteceu com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Santos, e se não aconteceu com o seu time, vai acontecer até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Um absurdo anular aquele golaço do Marcos Leonardo. Eu ia citar isso agora, para não dizerem, lá, a bancada São Paulina, absurdo, né? Já estão dizendo aqui, ó, bancada, o YouTube já tem gente falando essa bancada. Falando, Silvio. Cara, não, acontece com todos, inclusive ontem no jogo do Vasco aconteceu uma situação bastante parecida no primeiro gol da vitória do O gol de bicicleta, eu tava lá no Mineirão, contra o Atlético Mineiro, do Rony, pelo Palmeiras. Pelo amor de Deus, cara. Mas é igual o Marcelo disse também, né? Por mais que seja ali uma vantagem pequena, não é uma vantagem, é só alguns centímetros à frente. Devia ter pelo menos uma margem de erro ali de 2 centímetros para frente, 2 centímetros para trás. Eu acho que dá na mesma, porque aí você vai mudar, você vai deslocar a dúvida. 2 centímetros e 1, então não, é impedimento. Então sempre uma grande... Sempre vai ter verdade. O que precisa ter uma imagem mais clara. Uma imagem mais clara. É isso mesmo, gente. E eu tô curiosa para saber também a opinião do mestre Alberto Helena Júnior sobre o jogo do São Paulo. Pode rodar, então, o quadro Olhar de Mestre. Oi, Marina, Morena, Marina, você me inspirou. É que te vendo assim, tem a sensação de estar diante da harmonia em pessoa, nos traços e nos gestos. A harmonia que é essencial para tudo, né? Especialmente para a música e o futebol, desprovidos dela em geral nos últimos tempos bicudos, hein? Ontem, por exemplo, São Paulo venceu em casa o Cruzeiro por 1-0, o gol de Luciano, ídolo da torcida que saiu do Morumbi segura de que a segundona
está fora de cogitação. Mas a performance tricolor foi desarmônica do início ao fim. O time zanzou esgarçado pelo campo, incapaz de realizar 4 passes seguidos. Passou-me, meu anjo, a sensação de que a conquista da Copa do Brasil, ponto mais alto da temporada tricolor, foi tão celebrada que acabou gerando um time desafinado. Não com aquele cantado pelo João, que era cheio de harmonia e graça. Beijo, santa do meu altar. Beijo, Marina, mestre. tá aqui, ó, no O YouTube, quê? pessoal assistindo no YouTube aqui, o Diego pedindo para mandar um abraço para ele lá em Sapopemba, Darcy, nosso seguidor, e estão dizendo que até o mestre em sua caverna se rende a você, Marina. Eu vou beijo, aproveitar então, que você pra todo mandou um mundo, abraço poxa. pro Diego, também vou mandar um abraço pro nosso telespectador Ricardo, lá da Zona Norte, tá sempre ligado. Um abraço, Ricardo. Abraço para todos eles, principalmente para o mestre aí, que sempre é muito carinhoso comigo e disse, anos atrás, que me via como apresentadora. Olha, ele já estava pensando ali, essa oportunidade muito legal que estão me dando aqui, viu, A mestre? antevisão do fato. O olhar de mestre, o olhar de mestre. Olhar de mestre, exatamente. O Vamos olhar seguir não é só aqui. através dos óculos. Você tem que usar a mente para A enxergar mente, melhor. à frente sempre. Vamos em frente aqui também com as notícias do São Paulo, agora ao vivo, lá com o nosso querido José Paes, no CCT da Barra Funda. Boa noite, Gé. Gé não, Zé. Chega mais aqui para o debate com a gente. Boa noite, Marina Buffon. Um beijo enorme pra você. Abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Não é mestre Alberto Helena Júnior, é Messi às vezes. De tão gênio que ele é, Messi Alberto Helena Júnior. Estou aqui em frente ao CCT da Barra Funda. Hoje o São Paulo folgou, folga amanhã, só volta a trabalhar no domingo às 10h30 da manhã, visando o jogo da semana que vem, da quarta que vem, lá na Vila Belmiro, contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, um jogo importante. Tiago Dantas vai mostrar para vocês aqui como é que tá o clima nos arredores aqui do CCT da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, número 2724. Choveu demais, viu, Mar? Nossa Senhora, mas caiu uma água, gente. Mas uma água, é poça d'água para tudo quanto é lado por aqui, mas agora tempo tranquilo, tempo firme, já tá até saindo um solzinho de novo, então tudo tranquilo por aqui, pode voltar para cá, Tiagão, pra gente falar mais do Tricolor, que venceu ontem então o Cruzeiro pelo placar de 1-0, gol do Luciano. O Luciano começou no banco de reservas, entrou, fez o gol, a torcida pediu a presença dele, então vou trazer alguns números do Luciano para vocês que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva comigo, pra gente debater se ele tem que ser titular ou não. Então Luiz Ricardo Fini vai colocar na tela aí para vocês esses números que eu separei. Números importantes do Luciano nessa temporada de 2023, ele tem 13 gols, é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, tá um golzinho só atrás do Caleri, o grande matador do Tricolor nessa temporada de 2023. O Luciano tem 8 assistências, ele que é o vice-artilheiro, como eu disse aí, do ano. E também um dado interessante, viu, Maia, amigos do Gazeta Esportivo, o Luciano ele marcou 7 gols no Campeonato Brasileiro de 2023. E desses 7 gols, 6 ou deram a vitória ou iniciaram, abriram o caminho para uma vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aí muita gente perguntou ao Dorival Júnior na entrevista coletiva sobre o Luciano. Foram ali 4, 5 perguntas, logo de início um bombardeio para cima do Dorival em relação ao Luciano. Por que o Luciano não é titular? Por que ele está começando no banco de reservas? E aí perguntaram para ele sobre o planejamento para a próxima temporada. Como é que tá isso? Se ele conta com o Luciano, se ele não conta, se vai mudar o perfil do elenco para 2024, agora que a gente sabe que o São Paulo vai disputar a Copa Libertadores da América, inclusive está na fase de grupos, graças à vitória na Copa do Brasil. Então vamos escutar aí o treinador do Tricolor e daqui a pouco eu volto então com mais informações depois do Dorival. Fala aí, Dorival! Mudanças, elas acontecem, é um fato natural. Eu quero aproveitar o máximo possível desse grupo, desse elenco, que já me deram uma ótima resposta e eu tenho convicção do que possa tirar de cada um deles. Então, para mim, boa parte do plantel ou do grupo do ano que vem, espero eu que possamos manter a grande maioria dos jogadores que estão aí, inclusive respondendo a pergunta anterior, conto sim com o Luciano para o ano que vem. Então tá aí a palavra do Dorival Júnior, contando com o Luciano para a próxima temporada. E olha só, Mar, o Luciano ele tem contrato com o Tricolor
até o final do ano que vem, até o final de 2024. Mas é bem verdade, o Luciano já disse isso, ele recebeu recentemente sondagens de clubes lá da Arábia Saudita, não saiu, quis permanecer por aqui, justamente para disputar as finais aí da Copa do Brasil com o São Paulo. Foi importante demais nesse ano e nessa Copa do Brasil para o São Paulo, Luciano, então ele ficou. Agora, o staff do Luciano entende que no ano que vem, ali em janeiro, no início do ano que vem, no início de 2024, o Luciano, ele deve sim receber algumas propostas, algumas sondagens para deixar o São Paulo. E aí a torcida do Tricolor já está de cabelo em pé, porque o homem é importante, é ídolo, é considerado um dos grandes jogadores dos últimos anos do São Paulo, e a torcida, claro, quer que ele fique. Então eu devolvo para vocês aí na Avenida Paulista, no número 900, para vocês comentarem, debaterem. Luciano tem que ser titular desse time do São Paulo, ainda mais sem Caleri machucado, sem o próprio Lucas, que também está machucado. O Rames, há alguns jogos, começa como titular, outros não. Luciano tem vaga cativa nesse time ou não, Marina? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno aqui do CCT, porque tem muito São Paulo para a gente ainda falar no programa de hoje, tá bom? Valeu, Zé. Muito obrigada. E agora, então, vou passar diretamente aqui para Marcelo Bassege. Quero ouvir a opinião dele, que falou que ia falar umas boas verdades sobre o Luciano. Quero saber. Não, eu acho que assim, ontem a comemoração do gol do Luciano, ela mostra um pouco do que está se passando nos bastidores, né? O Luciano está claramente incomodado com o fato de ele estar sendo reserva nesses últimos jogos. O Luciano foi extremamente decisivo para o São Paulo na campanha da equipe, tanto na Copa Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, mas perdeu espaço na final contra o Flamengo e desde então não conseguiu recuperar esse status de titular absoluto que ele tinha. O Dorival colocou panos quentes na situação ontem na coletiva de imprensa, falando que o Luciano, para ele, é um dos titulares da equipe, e ser titular da equipe não significa começar jogando todas as partidas. Disse que conta muito com o jogador, enfim, colocou panos quentes na situação, mas o Luciano tá sim incomodado, não comemorou do jeito que ele costuma comemorar os gols dele pelo São Paulo, não deu entrevista na saída de campo, mesmo sendo o herói da noite tricolor, porque foi ele que garantiu a vitória. Então, não me surpreenderia se o Luciano aceitasse uma proposta do futebol árabe na próxima janela de transferências, até porque é um jogador que tem 30 anos, talvez seja a última oportunidade de ele assinar um bom contrato na carreira com um clube árabe. Certamente ele vai ganhar mais do que ele ganharia aqui no Brasil. Então, somado isso com o fato de ele estar sendo reserva, mesmo na ausência do Caleri, ele não tem conseguido se consolidar ali como primeira opção no ataque, eu acho que todo esse combo pode facilitar para a saída do Luciano. É para muitos torcedores ídolo da torcida, conquistou o Campeonato Paulista, ajudou o time a sair da maior fila de sua história, ganhou a Copa do Brasil, um título inédito, enfim. Foi marcante em duas conquistas importantíssimas para o São Paulo, então eu acho que se ele sair, ele sai deixando um bom legado aí para quem vai ficar no Morumbi. Ô Marcelo, pessoal, o Luciano para mim é um bom jogador, ponto. Foi decisivo, foi importante, é ídolo da torcida, por um período aí em que o São Paulo tardou para conquistar título, aí ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras, o Luciano foi fundamental, agora o Luciano importante de novo na Copa do Brasil, tudo isso tá certo. Ele aceitou a reserva na reta final da Copa do Brasil, o Dorival deixou bem claro que ele em nenhum momento teve vaidade, ele ajudou até mais do que os titulares ali no ambiente, foi super de grupo, beleza. Tá incomodado agora porque o São Paulo nessa reta final não tem Caleri, não tem Lucas e ele tá ficando no banco. Então, eu concordo com a bronca, se é que ela existe nesse momento, mas no geral, o Luciano não tem cadeira cativa. Com todos os jogadores à disposição, ele é uma espécie de 12º titular, digamos assim, E cá entre nós, pode começar jogando, como pode também ficar no banco de reserva. Agora, nesse momento, eu iniciaria com ele, sim, sem os dois que estão fora. Fez o gol ontem, mas também não vinha jogando aquela bola toda para justificar uma possível titularidade, né? Convenhamos, né, Silva? Sim, sim. Apesar de muitas participações em gols também, verdade, né? 21 verdade. Aí contando assistência e gol. Mas agora, vou dar um recado muito importante para você. Os preparativos para a 20ª edição do Troféu Mesa Redonda estão acelerados por aqui. Que a festa vai ter aqui na tela da TV Gazeta para os 20 anos do Oscar do nosso futebol. A votação para escolher os grandes destaques da temporada
já está encerrada e agora você aí de casa vai aguardar para saber os vencedores. Vai ser tudo imperdível, você não pode perder mesmo, gente. Ó, a gente está trabalhando pra caramba aqui para trazer um super troféu. O gol marcado na quarta-feira foi importante na lista de artilheiros do Corinthians na temporada. Vamos falar do Coringão aqui agora. Quem fez esse levantamento direitinho e chega para a conversa é a nossa querida Letícia Contier. Boa noite, Lê. Quais são os números que você separou para a gente falar para a Fiel aqui? Boa noite, mas é isso mesmo. O jogo aí contra o Atlético Paranaense foi muito importante. O gol da vitória, né, do Yuri Alberto foi muito importante para o próprio jogador, já que ele alcançou a marca aí de artilheiro do Timão no Campeonato Brasileiro. A gente separou aí uma tela para mostrar para vocês aí de casa quem são os artilheiros do Timão no campeonato. Começando então por Yuri Alberto com 8 gols em 29 partidas, seguido por Roger Guedes, 7 gols em só 15 partidas, lembrando aí que a última partida dele foi contra o Vasco lá em julho. E em terceiro lugar, Fábio Santos com 4 gols em 20 partidas. Todos os gols do Fábio Santos foram de pênalti. E é interessante a gente ver agora os números do Yuri e do Guedes na temporada toda. E aí o Guedes está na frente com 21 gols em 41 partidas, enquanto Yuri acumula aí 15 gols em 58 jogos. Para o Yuri chegar à marca do ex-companheiro, ele teria que fazer 6 gols ou para ultrapassar pelo menos 7. Só que o Timão tem só 7 jogos até o final da temporada. Então, para ele ultrapassar, ele teria que fazer pelo menos 1 gol aí em cada partida. E aí, vocês acham que dá para ele ultrapassar o Guedes? Ou essa marca aí de artilheiro do Brasileirão já tá ótimo? Artilheiro do Brasileirão pelo Corinthians, é claro. Volto com vocês. Obrigada, Lê, pelas informações aí. Vários gols do Guedes, que ainda deixa saudades, né, no torcedor corintiano, ele que é o artilheiro, então, igual a Lê falou pra gente aqui, no geral, do Corinthians, mas agora Yuri ultrapassou na questão do Brasileirão. Com esse gol de cabeça, você viu o efeito que ele colocou na bola nesse gol? Ele meteu uma trivela de cabeça enganando o Bento. O próprio Yuri disse assim, foi gol feio, mas foi gol, né, Marcelo? Não importa, né? Não importa, feio é não fazer gol. É isso. Já diria da Maravilha, né? Parafraseando o dito cujo. Então, eu já disse várias vezes, para mim o Yuri Alberto é um jogador bem médio, limitado, esforçado, ele tem algumas limitações técnicas para jogar de centroavante, para dominar a bola, para passar, ele perde muito gol também, tudo bem, perder gol faz parte da vida de quem está lá na frente, mas eu acho que ele tem muitas limitações. Ele é bom na velocidade, facão e finalizar, mas eu vejo vários defeitos nele como atacante, apesar da entrega em todos os jogos. Roger Guedes dá de 10 no Yuri Alberto. É um jogador mais espalhafatoso, tal, mas com bola mesmo, que pega a bola e resolve, para mim é muito acima tecnicamente em relação ao Yuri Alberto, Marcelo. Eu tenho algumas considerações a fazer em relação a esses números que a Lê colocou aí na tela. O Yuri Alberto, ele abriu mão de ser egoísta durante todo o primeiro semestre, trabalhando em prol do time, puxando muitas vezes a marcação e abrindo espaço para o Roger Guedes infiltrar e fazer gol. Ele se despiu de qualquer tipo de vaidade, vamos dizer assim, e isso fez com que o Roger Guedes ganhasse mais destaque justamente por essa falta de egoísmo do Yuri Alberto. Agora que o Roger Guedes saiu e o Yuri Alberto não precisa mais fazer o que vinha fazendo para privilegiar o Roger Guedes, eu acho que o Yuri Alberto tem ganhado protagonismo e isso acabou trazendo para ele mais gols. A fase técnica dele não era boa, eu acho que aos poucos ele vem reencontrando o futebol que um dia ele apresentou e o fez ir para o futebol europeu e o fez voltar para o Corinthians com grande expectativa, mas eu ainda acho que ele pode melhorar muito. Eu não vejo o Yuri Alberto como um 9 clássico, que é como muita gente tem achado que ele deve atuar no Corinthians. Eu acho que se ele tivesse um outro jogador de referência e atuasse como um segundo atacante mais móvel, saindo da área muitas vezes, talvez ele poderia render muito mais, porque ele tem velocidade, ele tem uma técnica apurada, ele tem a finalização, mas muitas vezes ele não vai ser o cara que vai fazer a parede. Não acho que ele tem a técnica tão apurada. Ele não vai fazer a parede, ele não vai fazer o pivô, ele não vai ter aquela presença diária de um Caleri, por exemplo.
mas Não, eu acho são que ele estilos pode completamente- perfeitamente... Ele tem que ser o coadjuvante Ele do é um ataque. jogador Ele complementar ao Caleri. Eu sou um Yuri pouquinho- Alberto eu sou com um pouco Caleri mais seria uma grosso. senhora Eu dupla sou de um pouco ataque. mais grosso, tá? Eu acho que ele é um coadjuvante. Tem jogador que não dá pra ser o principal atacante. Que ele é um bom coadjuvante. Quando tinha um cara melhor que ele rendia legal. Ele era o boi de piranha, ele ia lá, abria espaço pro outro, tal. De vez em quando fazia os gols, dava mais a bola pro companheiro. Mas é só uma questão de ponto de vista. Mas aí vem aquela questão que o torcedor corintiano fala sempre, né? Que a saída do Roger Guedes, apesar da chegada do Rojas, que não ainda está desempenhando aquele futebol, ainda tá fazendo muita falta, né? Tá fazendo muita falta esse jogador que de repente passa uma bola mais limpa pro Yuri. Foi muito bom essa Ele tá colocação, sozinho, Marcelo, ele do- tá do sozinho Roger. lá no ataque. O Rojas ainda não engrenou. O Renato Augusto não joga todas. Então, muitas das vezes o torcedor espera que o Yuri Alberto pegue a bola debaixo do braço e resolva sozinho. Ele não é esse jogador que vai pegar a bola do braço, driblar 3 e fazer o gol. Apesar da vontade, né? Apesar da vontade, ele é um cara voluntarioso, corre o tempo todo, ele tenta. Ele erra porque ele tenta, isso eu tenho que valorizar. Mas ele tem o Yuri deficiências Alberto, ele também. não se esconde. Não, ele não se esconde. Tenta o tempo inteiro, deixa tudo em campo. Mas, pô, ô Yuri, na boa, cara, aprender a dominar uma bola. Eu não tô nem falando fazer parede no meio de 2 becões. Dominar uma bola com um pouco mais de calma, né, velho? Dar um passe mais acertado, ter um pouco mais de calma na hora de fazer gol. Tem muita chance desperdiçada com gol aberto. É isso, né, gente? Corneta Aí as eu, hein? nossas... Mas não, nada contra são o menino. conselhos aí, né? Vamos lá. Futebol é confiança. Eu acho que eu tenho Futebol idade é já pra dar confiança. conselho. Eu acho que eu já tô com idade pra dar alguns conselhos aí. É isso, gente. Apesar ó. do Luciano aqui, ó, no YouTube, tá falando mal de mim, Luciano. Tô de Não, olho em Luciano, você, ó. cara. Será que é o Luciano? Você acabou de falar bem do Luciano? Não, é outro Ah, tá. Luciano, é outro Luciano. Vamos então falar agora de Palmeiras, que amanhã o Verdão entra em campo para enfrentar o Atlético Paranaense. O time do Abel Ferreira segue na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro, mas o técnico tem desfalques importantes para o duelo contra o Furacão. Gustavo Gomes, o Murilo e o Rony vão cumprir suspensão. Então vamos dar uma olhadinha no time que deve entrar em campo aí para enfrentar o Furacão lá na Arena Barueri. Vamos lá então? Deve ser o Everton no gol, Mike, Luan, o Naves, o jovem Naves e o Piquerez na lateral esquerda. No meio, Zé Rafael, Fabinho, Richard Rios e o Rafael Veiga. E na frente, a dupla que tá dando muito certo, o Breno Lopes e o Hendrick. O jogo vai ser amanhã, né? Às 9h30 da noite, lá na Arena Barueri, porque o Allianz está recebendo o show. E aí eu quero saber de você, Silver, primeiro. Essa deve ser a escalação mesmo, né? Eu tava até conversando com o Fini, nosso diretor, com o Calió, editor palmeirense também, que tá sempre especulando a escalação, às vezes tem umas informações de bastidores aí. A gente tá colocando o Fabinho no time, foi quase um consenso, né? Porque o Palmeiras perde a dupla de zaga titular, o Luan vinha jogando numa linha de 3, mas um pouquinho mais avançado com a bola, quase como um volante, né? Então acho que ele volta para a defesa, entra o Naves, Mike, lateral direito com o Piquerez, e o Abel desmonta de vez aquela linha de 3 com o Fabinho fazendo a função ali no meio campo. Acho que ele não vai mexer no ataque, e acredito até ser prudente no mexer no ataque. Então, encaixou agora com o Rafael Veiga chegando ali por dentro, com os 2 homens de velocidade na frente, o Hendrick e o Breno Lopes, né, porque estava com dificuldade de encontrar uma solução com a ausência do Dudu. Não acredito que ele vai mexer de novo nisso, não. Ele remonta mais atrás, faz essa adaptação aí, coloca o Fabinho de cabeça de área, deve ser esse o time, Marcelo. E é engraçado como é o futebol, né? Porque contra o São Paulo, o Palmeiras aposta na linha com 3 zagueiros, com o Luan muitas vezes atuando como primeiro volante quando o Palmeiras tinha a bola, e aí deu super certo, 5-0, legal. Aí contra o Botafogo, o Palmeiras começa o jogo com a linha de 3, dá tudo errado, 3-0 no segundo tempo. O Abel Ferreira muda o esquema tático sem fazer alterações de jogadores, passa um zagueiro para a lateral direita, avança o Mike e tudo vai para frente. Então, muitas vezes o torcedor ele fala, poxa, por que fez isso se estava dando certo desse jeito? No futebol, cada adversário é um adversário, cada jogo é um jogo, gente. Eu então, falo. não é absurdo nenhum o Abel Ferreira golear o Palmeiras, golear o São Paulo por 5-0 com um tipo de formação tática, e no outro jogo entrar com uma outra formação tática completamente diferente. Eu falo, viu? Você mesmo aí, o recado é pra você. Eu vou falar do Drummond de Andrade de novo.
Vocês querem explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Eu também tento, gente, mas ó, se o Rony faz um dos gols que ele desperdiçou, o próprio Endrick no segundo tempo contra o Boca, no jogo do Allianz Parque, semifinal da Libertadores, o Abel, pra quem criticou, seria gênio. Ele botou o Marcos Rocha, não sei o quê, ele fez o esquema, botou os veteranos, depois ele mexeu no segundo tempo. O gol não saiu, é burro. O gol saiu, é gênio. É complicado, né? É muito dinâmico mesmo, não tem como pensar de outra forma, né? Exato. Mas dentro daquilo que o Abel tem em mãos para essa partida, eu acho que a tendência é que o Palmeiras entre em campo mais ou menos nessa escalação que a gente apresentou. E o Atlético Paranaense que vem dessa derrota pro Corinthians, né, no meio da semana. Não vem tendo muito sucesso contra os paulistas, né? Empatou em casa com o São Paulo, saiu na frente e depois tomou um empate. Foi jogar contra o Corinthians em Itaquera, perdeu e agora tem o Palmeiras pela frente. Tá difícil a vida pro Atlético Paranaense. E tá brigando por vaga, né? E o Palmeiras tá brigando pelo título, só isso. Eu vou repetir o que eu disse ao longo da semana. Para mim, o Palmeiras dorme de sábado para domingo, líder do campeonato, empatado em pontos com o Botafogo. E o Botafogo terá um domingo e uma segunda-feira infernais, psicologicamente falando, porque o Fogão só vai entrar em campo na segunda noite em São Januário contra o ameaçado Vasco e é clássico. Então, olhem só o que o Botafogo arrumou para si. Exato. Perdão. E o Palmeiras, é claro que o Bragantino, tem que levar em consideração o Bragantino. O Bragantino até nos pontos perdidos está melhor que o Palmeiras. Continua que eu não vejo o time ajeitado e tal, mas o Palmeiras é o time mais preparado no momento, nos últimos tempos. É um time acostumado a ganhar títulos, que tem esse brilhante treinador que é o Abel Ferreira, um time muito ajustado, né? Então, Botafogo que se cuide. Para mim, o Verdão vai beliscar. Eita, nós! E é claro que a gente agora vai falar então da final da Libertadores. É jogão valendo a taça. Fluminense e Boca Juniors se enfrentam lá no Maracanã. O time do técnico Fernando Diniz busca o troféu inédito na história do tricolor às 5 da tarde. Já o Boca tem 6 conquistas e, se derrotar o Flu, vai igualar o Independiente como maior vencedor. Gente, eu quero saber aí de vocês. Um palpite, né? Eu vou falar... tem palpitômetro daqui a pouquinho. Eu tenho um palpite, mas deixa para daqui a pouco, então, tá bom. É verdade, tinha esquecido aqui. Um assunto, inclusive, né, a gente fala de futebol aqui, mas infelizmente um assunto que vem gerando uma repercussão muito negativa em relação a essa final da Libertadores são as brigas que estão acontecendo lá no Rio de Janeiro nos dias que estão antecedendo esse duelo que é dentro de campo, né? Os torcedores argentinos reclamam de agressões por parte de integrantes das torcidas do Flu. E a Conmebol anunciou que o presidente Alejandro Domingues se reuniu hoje com os mandatários do Boca, do Fluminense, da AFA e da CBF, tendo a segurança como tema central. Todos concordaram em fazer um pedido em conjunto aos torcedores para evitar atos de violência. E eu acho que a Conmebol, o governo do estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, todos têm o dever e responsabilidade de armar um esquema de segurança que blinde e preze pela integridade dessas pessoas que foram ao Rio de Janeiro acompanhar uma partida de futebol. A gente não pode esquecer isso. Curtiu um feriado, um final de semana. Como diria Renato Russo, saudoso Renato Russo, líder do Legião Urbana, a humanidade é desumana, parte dela pelo menos, né? A gente está vendo ao longo da história, né? Sempre tem esses casos, gente, aí. A gente torce para que nada disso, né, se desdobre aí, mas vamos falar de jogo também aqui um pouquinho. A gente torce para nada acontecer, nem durante, nem antes, nem depois. E é claro, eu já queria dar meu palpite antes, né? Mas agora, se tem final de Libertadores, tem palpitômetro por aqui. Quem começa falando palpite? É Marcelo Baceggio. E aí, querido, qual o seu palpite desta final de Libertadores? Boca Juniors, tá recebendo aqui, então, né, vidente Marcelo Baceggio. Quem leva? 2-1 Fluminense. Assim, no seco. 2-1 Fluminense. Então, Marcelo Baceggio já tá aí com o seu palpitômetro e seu placar. Silver. Alô, Fábio no YouTube. Eu acho que o meu palpite não vai servir pra você. Ele tá dizendo que eu tenho que palpitar, na verdade, no programa de culinária Mulheres. 3-1 Fluminense, mas eu vejo um jogo muito duro. Boca Juniors é menos time tecnicamente falando que o Fluminense. O Fluminense é um time que corre muitos riscos, às vezes desnecessários.
mas eu estou confiando e torcendo por um 3-1, tempo regulamentar, o Fluminense do Diniz finalmente ganhando o campeonato pro bem do futebol, pro bem do Fernando Diniz, que arrisca demais a saidinha, eu não concordo. Eu não concordo nem a pau com aquela saidinha, cara. Ficar tocando bola perto das... Não aguento. Perigoso, é demais, né? Pro pra coração. mim. É demais. Mas entendo a saída de jogo combinada. Pra mim vai dar Fluminense 3-1. Eu quero que o Boca perca mesmo. O meu palpite, se eu fizesse diferente em casa, teríamos brigas ali conjugais. 1-0 Fluminense também, gol do Herman Cano. Acho que o Fluminense leva essa. Depois de 15 anos chegar numa final de novo. Aí né? É um momento pro Fluminense, talvez o mais importante da história do Fluminense, gente. Com então, certeza, o né? mais importante. Poxa vida, o Boca é um gigante da América do Sul, né? Já tem 6 títulos, pode igualar ao maior vencedor de Libertadores com 7. Então, minhas forças todas pro tricolor das Laranjeiras. Olha, perder a segunda final de Libertadores dentro do Maracanã, lotado, seria algo impensável para a torcida do tricolor. Mas a gente tem que respeitar muito a tradição do Boca, a camisa e a malícia dos jogadores do Boca Juniors, dos jogadores argentinos, que costumam colocar brasileiro no bolso. Mas vamos lá, Fluminense. É isso, nossa torcida então toda aí com o tricolor do Fernando Diniz. E agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos conferir como está a classificação do Brasileirão depois dos jogos da 31ª rodada. Vamos lá então, Botafogo, que tem um jogo a menos, segue na frente com 59 pontos. O vice-líder Palmeiras tem 56. Já o Bragantino também tem um jogo a menos e está em terceiro com 55. Depois a gente vê ali o Grêmio e o Atlético Mineiro. E na sequência chegam também o Flamengo, o Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. Esse que soma então 42 depois da vitória de ontem. Virando a página você vê o Cuiabá e o Corinthians, que está em 12º com 40. Inter e Bahia estão logo abaixo, já o Santos aparece no 15º lugar com 37. O Cruzeiro, que perdeu ontem, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, seguido na parte de baixo por Vasco, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Os times aí na zona do rebaixamento, dificílimo, né? Essa situação ali, como o Silver disse, o Vasco tem esse jogo lá em São Januário contra o Botafogo. A gente sabe que é clássico, mas vocês acham que muda alguma coisa aí? O Cruzeiro ele tá numa situação muito delicada, né? Tem caído bastante na tabela. Se eu não me engano, o Cruzeiro tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Então, se o Cruzeiro vence esse jogo a menos, vamos considerar a diferença do Vasco para o primeiro time fora da zona é de 6 pontos. Faltando 7 jogos, é uma diferença grande e tá ficando cada vez mais difícil para o Vasco se salvar. É uma pena, porque esse vai ser o quê? O 5º rebaixamento do Vasco. Para um time do tamanho do Vasco, cara. Agora com o SAF, contando com um investimento bacana, montou um elenco que não é dos melhores, mas na minha opinião também não é um elenco para figurar aí entre os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi competitivo contra vários times grandes. Mesmo contra o Flamengo, fez um ótimo jogo. O Vasco da Gama não está jogando tão mal. Ao contrário, desses times todos aí que estão brigando para escapar, ou tentando beliscar essa última vaguinha que, na minha opinião, está faltando aí para a Série B do ano que vem, porque os 3 de verde devem cair, o Goiás, o Coritiba e o América. O Vasco da Gama não tá jogando tão mal assim, né? Não tá. Deu uma acertada. Resta uma vaga. Ó, quem só quiser participar da segundona, resta uma vaga. O Vasco não tá jogando tão mal, melhorou. Só que o Cruzeiro também não tá jogando tão mal, melhorou. É um dos times que mais tem somado pontos agora nesse segundo turno, desde que o Zé Ricardo assumiu o comando da equipe. Enfim, tá todo mundo despertando agora. Só que despertar tarde, agora é tarde demais. É tarde demais, faltando 7 partidas. Exatamente. E o São Paulo, que tá ali, né, conseguiu essa vitória importantíssima ontem, respirando um pouco mais tranquilamente. A gente vai voltar com o Zé lá no CCT da Barra Funda para um papo agora, Zé, sobre o Rames Rodrigues. Quero saber de você, aí é o Zé aparecendo na nossa tela aqui, quais são as novidades sobre o colombiano. Tá contigo. Pois é, minha querida Marina, ontem na partida lá no estádio do Morumbi contra o Cruzeiro, o Rames Rodrigues ele foi titular dessa equipe do São Paulo, né? O técnico Dorival Júnior mais uma vez mexeu aí no time, povoou o meio de campo, colocou ali Pablo Maia, colocou Alisson, Nestor, Rato. E aí o Rames Rodrigues ele jogou um pouquinho mais adiantado, segundo o próprio Dorival, fazendo uma função ali de segundo atacante com o David no comando de ataque. E o Rames Rodrigues aos pouquinhos então vai sendo inserido nesse time titular do São Paulo, mas muita gente vem criticando
notando aí onde o Dorival às vezes coloca o Rames, as opções que o Dorival tem feito para escalar esse jogador. Então vamos escutar aí o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, depois eu volto para a gente comentar mais um pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Olha, eu acho que a posição que o Rames mais gosta de atuar é essa, é um segundo atacante, é um cara próximo à área, ele é perigoso nesse setor. Ele já nos deu demonstrações aí importantes. Hoje não vinha também mal na partida. É apenas uma mudança no sentido da gente ganhar um fato novo dentro da partida, já que os minutos iniciais ali foram bem complicados para a gente. E na nossa volta, nós tínhamos que tomar uma decisão, uma atitude qualquer para que mudássemos aquele contexto. Até que o Cruzeiro se encaixasse novamente, eu acho que nós alteramos um pouco o padrão da equipe, com a mudança de nomes, alguns comportamentos, fizeram com que nós, pelo menos, igualássemos a partida naquele instante. Eu acho que era preciso uma mudança, mas a característica dele principal já está bem definida. É um segundo atacante, como ele joga também na seleção colombiana hoje. Tá, então a palavra do Dorival Júnior aqui no Gazeta Esportiva. Quando o Rames foi contratado ali junto com o Lucas Moura, muita gente entendia que Rames e Lucas jogariam no meio de campo, Lucas até de repente um pouquinho em uma das pontas, um pouquinho mais avançado, com o Luciano e o Caleri no comando de ataque. Mas essa formação com esse quarteto aí nunca se confirmou. E agora vem o Dorival e diz então que o Rames Rodrigues, que a posição dele é de segundo atacante. Então ele já briga com outros atletas aí do elenco do São Paulo. Vou passar para você, minha querida Marina Buffon, para vocês poderem comentar aí se essa posição agrada, essa posição de segundo atacante do Rames no time do São Paulo, ou se vocês entendem de uma maneira diferente, que ele tem que jogar mais como um 10 mesmo, no meio de campo. Enfim, o debate é com vocês. Devolvo para você aí, Má. Beijão para todo mundo. Sextou, hein? Sextou. Sextou, Zé. Vai curtir a sexta-feira, final de semana. Obrigada. E aí eu vou já jogar para vocês aqui. O que vocês acham? Rames, mais pra frente, mais pra trás, distribuindo o jogo? Olha, eu acho que assim, o Rames, ao meu ver, é um meio-campista, um 10 clássico, né? É um cara que tem o passe diferente, a visão de jogo, faz a bola chegar onde outros não conseguem enxergar um passe, enfim. Só que se o Dorival o vê como um segundo atacante e quer utilizá-lo mais perto do gol, então ele precisa conversar direitinho com o Rames, falar para ele pisar um pouco mais na área, ser um pouco mais participativo no terço final do campo, porque o que eu tenho acompanhado... Ele chegou, quase fez o gol ali, ó, de perna direita. O que eu tenho acompanhado do Rames Rodrigues desde que ele chegou ao São Paulo é um jogador cerebral que muitas vezes dá o tapa para um jogador que está mais à frente finalizar, receber em profundidade. Eu não vejo como segundo atacante e acho um erro utilizá-lo como segundo atacante. Eu acho que tem jogadores que podem exercer a função de uma forma melhor. Para mim, o Rames é meio campista. Mas o que é um segundo atacante, exatamente? É um cara que joga mais pela beirada? É o que o Luciano faz. Ele pode... É o que o Luciano faz. Na verdade, a gente fica também arrumando nomenclatura para tudo. Para mim, jogador bom, com a qualidade dele, joga de 8, joga de 10, joga perto do 9. Ele pode ser um cara para finalizar, porque ele tem um bom chute da entrada da área, não vai ser aquele centroavante enfiado. Ele pode chegar. Ele pode ser um ponta de lança, como se falava antigamente, né? Um jogador que vem do meio construindo e que finaliza. Então eu acho que o importante é ele fazer uma grande pré-temporada, entrar nos cascos fisicamente e iniciar bem 2024. Mais forte, com mais gás, ele pode jogar de 8, de 7,5, de 10, tranquilo. O que quiser, né? O que o Dorival também colocar ele ali, né? Então a gente vai voltar agora com a Letícia Contier para a tela aqui, ó. Tá na hora de fechar o noticiário do Corinthians aqui. Lê, quais são as novas opções para o jogo de domingo? Fala, Má. É isso aí, vão ter retornos para essa partida aí contra o Red Bull Bragantino. Duas peças muito importantes para o Corinthians, que são eles, né? Fábio Santos e Fausto Vera, que estavam suspensos na partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando aqui que o Timão se reapresentou nesta manhã e aí Giovani e Gustavo Mosquito também foram vistos no treinamento, né, junto com os demais jogadores, mas eles seguem como dúvida. Outro assunto importante que a gente tem para falar é que o Corinthians é, neste momento, o time com a maior invencibilidade no Brasileirão, acumulando aí 6 jogos
sem perder, sendo 4 deles empates e 2 vitórias. Mas agora vai pegar o Braga lá em Bragança Paulista, que está lutando ali pela parte de cima da tabela, querendo ali a liderança. E aí, vocês acham que dá para o Corinthians continuar com a invencibilidade ou não? O Bragantino vai com tudo. Obrigada, Lê. E aí, gente? Qual vai ser o resultado aí? O que vocês acham? O Corinthians consegue uma vitória lá em Bragança? Eu acho que não. Eu acho que o Red Bull Bragantino vai confirmar aí esse bom momento que vem vivendo e vai vencer em casa, fazer o dever de casa. Hoje o Red Bull Bragantino é uma equipe muito mais sólida, mais confiante do que o time do Corinthians. E ganhando segue na briga, porque não pelo título do Campeonato Brasileiro. Sonhar de graça, quatro pontos atrás do Botafogo. E que trabalho do Pedro Caixinha, né, cara? Outro ao meu ver, ele deveria ganhar o prêmio de melhor treinador da temporada. Pode ser. Posso mandar um beijo, um abraço aqui? Cleberson Borges, sempre na escuta, um abraço pra você. Ô maminha, São Paulino, Fábio Roelli, um abraço pra você, meu querido. Pra sua filha, que é corintiana, como assim? Você permitiu isso? A vitória? Tô brincando. Eu adorei, né? Tô ela tem a personalidade ali, contém ironia, contém ironia. É bom sempre avisar, né, Silver? É bom sempre avisar. E aí, das notícias aqui da Letícia, Fábio Santos e Fausto devem ser os titulares ali no jogo do Corinthians. É isso, pessoal. Acabou por aqui. Domingo tem mesa redonda às 9 da noite com os convidados Ana Paula Oliveira e Luciano Faccioli. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Marcelo Bacégio, Alexandre Silvestre. E na segunda-feira o Gazeta Esportiva está de volta com ela, Michele Janela. Parabéns, Marina. Beijo para vocês. Obrigada, Você meninas. arrebentou. Obrigada, gente.